Olá, amigos ligados aqui no canal do Ariel Selba no YouTube, aquele abraço para você, já vai se inscrevendo, aciona o sininho, só desta forma você recebe o vídeo do dia, que é os remédios, esse assunto, né? Os remédios que podem mudar quem você é. Título bem sugestivo, não é verdade? Fique aí, na sequência, toda esta informação bem complexa para você. Curta o vídeo, vai curtindo já, depois no final, se não gostar, você descurte, tá bom? E acesse meu site, é www.divulgueconosco.com.br. Quer ficar sabendo do que está acontecendo no Brasil e no mundo? Então acesse lá tem todas as informações para você, tá bom? Aqui embaixo tem o linkzinho. Bom, o paciente 5 tinha quase 50 anos quando uma consulta médica mudou a sua vida. Ele tinha diabetes e se inscreveu em um estudo para ver se tomar estatina, um tipo de medicamento para baixar o colesterol, poderia ajudar. Até aí tudo bem. Mas logo depois ele começou o tratamento, né? Sua esposa começou a notar uma transformação sinistra. Antes um homem razoável, ele se tornou explosivamente nervoso e desenvolveu uma tendência a sentir muita raiva dirigindo. Por medo do que poderia acontecer, o paciente 5 parou de dirigir. Mesmo como passageiro, suas explosões muitas vezes obrigavam sua esposa a interromper suas viagens e voltar para casa. Depois, ela o deixava assistindo TV para se acalmar. A mulher passou a ficar cada vez mais preocupada com sua própria segurança. Então, um dia, o paciente 5 teve uma epifania. Ele pensou: parece que esses problemas começaram quando eu comecei a participar deste estudo. Diz Beatrice Colomb, que lidera um grupo de pesquisa da Universidade da Califórnia em San Diego. Alarmado, o casal voltou-se para os organizadores do estudo. Aspas, eles foram muito hostis, disseram que não tinha nada a ver, que ele precisava continuar tomando medicamento e que deveria permanecer no estudo, fecha aspas, diz Colomb. Ironicamente, a essa altura o paciente estava em um estado tão impertinente que ignorou categoricamente os conselhos dos médicos. Ele os xingou, saiu do escritório e parou de tomar o remédio imediatamente, afirma ela. 2 semanas depois, voltou ao normal. Que loucura, né? Outros não tiveram tanta sorte. Ao longo dos anos, Colomb coletou relatos de pacientes nos Estados Unidos, histórias de casamentos desfeitos, carreiras destruídas, né? E um número surpreendente de homens que chegaram perto de assassinar suas esposas. Em quase todos os casos, os sintomas começaram com a estatina e logo voltaram ao normal quando os pacientes pararam de tomar o remédio. Um deles repetiu esse ciclo 5 vezes antes de perceber o que estava acontecendo. Quantas tragédias acontecem por aí, muitas vezes a gente não sabe o motivo, né? Segundo Colomb, isso é típico. Em sua experiência, a maioria dos pacientes tem dificuldade para reconhecer suas próprias mudanças comportamentais e mais ainda para conectá-las aos seus medicamentos. Em alguns casos, a percepção chega tarde demais. O pesquisador foi contratado pelas famílias de várias pessoas, incluindo um cientista de renome internacional e um ex-editor de uma publicação legal que tiraram a própria vida. Esse mal aí do suicídio que está muito forte na sociedade, né? Talvez a causa de muitos deles esteja aqui, né? Todos conhecemos as propriedades alucinógenas das drogas psicodélicas, mas os medicamentos comuns podem ser igualmente potentes. Do paracetanol a antihistamínicos, estatininas, medicamentos para asma e antidepressivos, existem evidências de que eles podem nos tornar impulsivos, irritados ou inquietos, diminuir nossa empatia por estranhos e até manipular aspectos fundamentais de nossa personalidade. Por exemplo, o quão neurótico somos. Eu sempre digo uma frase que é o seguinte, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Doses menores é remédio, doses maiores é veneno, né? No final eu vou falar mais sobre isso. Não é que estamos aqui para dizer para você não tomar mais medicamentos, mas prudência, muita prudência com eles. É um mal necessário em alguns casos, mas tem muita gente que toma e não deveria tomar, né? Bom, a maioria das pessoas, essas mudanças são extremamente sutis, mas em algumas podem ser dramáticas. Em 2011, um homem francês processou a empresa farmacêutica, a GlaxoSmithKline, alegando que o medicamento que estava tomando para a doença de Parkinson havia feito ele se viciar em jogo e em sexo gay, e era responsável por comportamentos de risco que o levaram a ser estuprado.
Em 2015, um homem que praticava pedofilia na internet usou o argumento de que o medicamento anti-obesidade Durmomine, e o fez fazer isso. Ele disse que reduziu sua capacidade de controlar seus impulsos. De vez em quando, os assassinos tentam culpar os sedativos ou antidepressivos por seus crimes. Se essas afirmações são verdadeiras, as implicações são profundas. A lista de possíveis culpados inclui algumas das drogas mais consumidas no planeta, o que significa que mesmo que os efeitos sejam pequenos em nível individual, eles podem estar moldando a personalidade de milhões de pessoas. As pesquisas sobre esses efeitos não poderiam estar em um momento melhor. O mundo está passando por uma crise de excesso de medicação, com os Estados Unidos comprando 49 mil toneladas de paracetamol por ano, o equivalente a cerca de 298 comprimidos de paracetamol, por pessoa. Olha isso aqui, hein? E o americano médio consumindo $1.200 ou R$5.000 em medicamentos prescritos no mesmo período. E à medida que a população global envelhece, nossa sede de drogas está prestes a ficar ainda mais fora do controle. No Reino Unido, 1 em cada 10 pessoas com mais de 65 anos já toma 8 medicamentos por semana. Como todos esses medicamentos afetam o nosso cérebro, deve haver aviso nas embalagens. Gollum suspeitou que havia uma conexão entre estatinas e mudanças de personalidade, quase 2 décadas atrás, depois de uma série de descobertas misteriosas, como a de que pessoas com níveis mais baixos de colesterol têm mais chances de ter mortes violentas. Conversando com um especialista em colesterol sobre o possível vínculo, ele disse que era absurdo. E eu disse, como temos certeza disso? Cheia de determinação, Gollum vasculhou a literatura científica e médica em busca de pistas. Diz ela, havia mais evidências do que eu imaginava. Ela descobriu, por exemplo, que se você colocar primatas em uma dieta baixa em colesterol, eles se tornam mais agressivos. Havia até um mecanismo potencial. Diminuir o colesterol dos animais parecia afetar seus níveis de serotonina, um importante produto químico cerebral que acredita-se estar envolvido na regulação do humor e do comportamento social dos animais. Até as moscas começam a brigar se você mexer com seus níveis de serotonina, mas isso também tem efeitos desagradáveis nas pessoas. Estudos associam uma mudança nos níveis de serotonina à violência, impulsividade, suicídio e assassinato. Se as estatinas estavam afetando o cérebro das pessoas, isso provavelmente seria uma consequência direta da sua capacidade de reduzir o colesterol. Desde então surgiram evidências mais diretas. Vários estudos sugeriram uma ligação potencial entre irritabilidade e estatinas, incluindo um estudo randomizado controlado. O padrão ouro da pesquisa científica liderado por Gollum, envolvendo mais de 1.000 pessoas. Ela descobriu que a droga aumentou a agressividade em mulheres na pós-menopausa, embora estranhamente não em homens. Em 2018, um estudo descobriu o mesmo efeito em peixes. Dar estatinas à tilápia do Nilo as tornou mais confrontadoras e alterou os níveis de serotonina em seus cérebros. Isso sugere que o mecanismo que liga o colesterol à violência já existe há milhões de anos. Gollum continua convencida de que o colesterol mais baixo e, por extensão, as estatinas podem causar mudanças comportamentais em homens e mulheres, embora a força do efeito varie drasticamente de pessoa para pessoa. Abre aspas, existem conjuntos de evidência convergindo, diz, citando um estudo realizado na Suécia que envolveu a comparação de um banco de dados dos níveis de colesterol de 250 mil pessoas com registros de crimes locais. Abre aspas, mesmo eliminando fatores que causam confusão, o fato ainda era que as pessoas com colesterol mais baixo tinham uma probabilidade significativamente maior de serem presas por crimes violentos, fecha aspas. Mas a descoberta mais perturbadora de Gollum não é tanto o impacto que as drogas comuns podem ter sobre quem somos, e sim a falta de interesse em descobrir esse impacto. Aspas, há muito mais ênfase nas coisas que os médicos podem medir facilmente. Afirma ele explicando que por muito tempo as pesquisas sobre os efeitos colaterais das estatinas foram todas focadas nos músculos e no fígado, porque qualquer problema nesses órgãos pode ser detectado usando exames de sangue padrão.
Isso é algo que Dominik Miskowski, um pesquisador da dor na Universidade de Ohio, também notou. Aspas, existe uma lacuna notável na pesquisa. Na verdade, quando se trata dos efeitos dos medicamentos na personalidade e no comportamento. Sabemos muito sobre os efeitos fisiológicos desses medicamentos, mas não entendemos como eles influenciam no comportamento humano, fecha aspas. A pesquisa de Miskowski descobriu um efeito colateral surpreendente do paracetamol. Há muito tempo, os cientistas sabem que a droga reduz a dor física ao diminuir a atividade em certas áreas do cérebro, como o córtex insular, que desempenha um papel importante em nossas emoções. Essas áreas também estão envolvidas em nossa experiência de dor social. E, curiosamente, o paracetamol pode nos fazer sentir melhor após uma rejeição. E pesquisas recentes revelam que esse pedaço do cérebro está mais lotado do que se pensava, porque os centros de dor do cérebro também compartilham espaço com a empatia. Por exemplo, imagens de ressonância magnética mostraram que as mesmas áreas do cérebro se tornam ativas quando sentimos empatia positiva, prazer em favor, de outras pessoas, e também quando sentimos dor. Diante desses fatos, Miskowski se perguntou se os analgésicos poderiam dificultar a experiência da empatia. No início deste ano, junto com colegas da Universidade de Ohio e da Universidade Estadual de Ohio, ele recrutou alguns estudantes e os dividiu em 2 grupos. Um recebeu uma dose padrão de 1.000 miligramas de paracetamol, enquanto o outro recebeu um placebo. Depois pediu que eles lessem cenários sobre experiências inspiradoras que aconteceram com outras pessoas, como a boa sorte de Alex, que finalmente teve coragem de convidar uma garota para um encontro e ela disse que sim. Os resultados revelaram que o paracetamol reduz significativamente nossa capacidade de sentir empatia positiva, um resultado com implicações em como a droga está moldando as relações sociais de milhões de pessoas todos os dias. Embora o experimento não tenha olhado para a empatia negativa, quando sentimos e nos identificamos com a dor de outras pessoas, Miskowski suspeita que ela também seria mais difícil de sentir depois de tomar o medicamento. Abre aspas, eu não sou mais um iniciante como pesquisador e, para ser honesto, essa linha de pesquisa é realmente mais preocupante, é a mais preocupante que já conduzi. Especialmente porque estou ciente do número de pessoas envolvidas. Realmente não entendemos os efeitos desses medicamentos em um contexto mais amplo, fecha aspas, diz. A empatia não determina apenas se você é uma pessoa legal ou se chora enquanto assiste a filmes tristes. A emoção traz muitos benefícios práticos, incluindo relacionamentos românticos mais estáveis, filhos mais bem ajustados e carreiras mais bem-sucedidas. Alguns cientistas até sugeriram que ela é responsável pelo triunfo da nossa espécie. De fato, diminuir casualmente a capacidade de empatia de uma pessoa não é uma questão trivial. Tecnicamente, o paracetamol não está mudando nossa personalidade, porque os efeitos duram apenas algumas horas e poucos de nós o tornam continuamente. Mas Miskowski enfatiza que precisamos ser informados sobre as maneiras como isso nos afeta, para que possamos usar nosso bom senso. Abre aspas, assim como devemos estar cientes de que você não deve dirigir se estiver sob a influência de álcool, você não deveria tomar paracetamol e se colocar em uma situação que exige que você seja emocionalmente sensível, como ter uma conversa séria com um parceiro ou colega de trabalho, fecha aspas, diz. Uma das razões pelas quais os medicamentos podem ter essa influência psicológica é que o corpo não é apenas um saco de órgãos separados, inundado por produtos químicos com funções bem definidas. Ele é uma rede com muitos processos diferentes e conectados. Por exemplo, os cientistas sabem já há algum tempo, que os medicamentos usados para tratar a asma estão às vezes associados a alterações comportamentais, como o aumento da hiperatividade e o desenvolvimento de sintomas de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, a TDAH. Mas recentemente uma pesquisa descobriu uma conexão misteriosa entre os dois distúrbios. Ter um aumenta o risco de ter outro, em 45% a 53%. Ninguém sabe por quê, mas uma ideia é que os medicamentos para a asma causam sintomas de TDAH, alterando os níveis de serotonina ou substâncias químicas inflamatórias que, acredita-se, estão envolvidas no desenvolvimento de ambas as doenças.
Às vezes, esses links são mais óbvios. Em 2009, uma equipe de psicólogos da Universidade de Northwestern, em Illinois, decidiu verificar se os antidepressivos poderiam estar afetando nossa personalidade. Em particular, a equipe estava interessada em neuroticismo. Esse traço de personalidade é sintetizado por sentimentos de ansiedade, como medo, ciúme, inveja e culpa. Para o estudo, a equipe recrutou adultos com depressão moderada a grave. Eles deram a 1/3 dos participantes do estudo o antidepressivo paroxetina, que é um tipo de inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Outro terço recebeu um placebo e o terceiro grupo terapia. Eles então verificaram como o humor e a personalidade deles mudaram do início ao fim de um tratamento de 16 semanas. Abre aspas. Descobrimos que grandes mudanças no neuroticismo foram provocadas pelo medicamento e não muito placebo, ou pela terapia, né? Fecha aspas, diz Robert Derubeis, envolvido no estudo. Foi bastante impressionante, salienta ele. A grande surpresa que, embora os antidepressivos fizessem os participantes se sentirem menos deprimidos, a redução nos neuroticismos era muito mais poderosa. E sua influência no neuroticismo era independente do seu impacto na depressão. Os pacientes que tomavam antidepressivos também começaram a pontuar mais em extroversão. É importante observar que foi um estudo relativamente pequeno e ninguém tentou repetir os resultados ainda. Portanto, eles podem não ser totalmente confiáveis, mas a ideia de que os antidepressivos estão afetando diretamente o neuroticismo é intrigante, né? Uma hipótese é que a característica esteja ligada ao nível de serotonina no cérebro, que é alterado pelo inibidor. Por isso que eu digo, né, os remédios são males até certo ponto necessários, né? Embora se tornam menos ou se tornar menos neurótico possa parecer um efeito colateral atraente, nem sempre é boa notícia. Isso porque esses aspectos de nossa personalidade é uma espécie de faca de dois gumes. Sim, foi associado a todos os tipos de resultados ruins, mas também se acredita que o excesso de pensamento ansioso possa ser útil. Por exemplo, indivíduos neuróticos tendem a ser mais avessos ao risco e, em certas situações, se preocupar para melhorar o desempenho de uma pessoa. Abre aspas, o psiquiatra americano Peter Kramer nos alertou de que quando algumas pessoas tomam antidepressivos, o que pode acontecer é que elas começam a não se importar com as coisas com as quais se importavam, fecha aspas, diz Derubeis. Se os resultados persistirem, os pacientes devem ser avisados sobre como o tratamento pode alterá-los? Abre aspas, se eu estivesse aconselhando um amigo, certamente gostaria que ele estivesse atento a esses tipos de efeitos indesejáveis, fecha aspas, diz Derubeis. Nesse ponto, vale ressaltar que ninguém está argumentando que as pessoas devem parar de tomar seus medicamentos. Isso aqui é muito importante. Apesar de seus efeitos sutis no cérebro, os antidepressivos têm demonstrado ajudar a prevenir suicídios. Os medicamentos para baixar o colesterol salvam dezenas de milhares de vidas todos os anos. E o paracetamol está na lista de medicamentos essenciais da OMS, Organização Mundial da Saúde, devido à sua capacidade de aliviar a dor. Mas é importante que as pessoas sejam informadas sobre possíveis efeitos colaterais psicológicos. O assunto assume uma urgência quando você considera que algumas mudanças de personalidade podem ser dramáticas. Há evidências sólidas de que o medicamento L-Dopa, usado no tratamento da doença de Parkinson, aumenta o risco de distúrbios de controle de impulso. Consequentemente, a droga pode ter consequências drásticas, pois alguns pacientes começam a correr mais riscos, tornando-se apostadores patológicos, compradores excessivos ou viciados em sexo. Em 2009, um medicamento com propriedades semelhantes chegou às manchetes depois que um homem com Parkinson cometeu uma fraude em multas no valor de 45 mil libras, ou 209 mil reais. Ele culpou a medicação, alegando que havia mudado completamente sua personalidade. A associação com comportamentos impulsivos faz sentido, porque a L-Dopa está essencialmente fornecendo ao cérebro uma dose extra de dopamina,
Na doença de Parkinson, a parte do cérebro que a produz é progressivamente destruída e o hormônio está envolvido em nos fornecer sentimentos de prazer e também recompensa. Os especialistas concordam que a L-Dopa é o tratamento mais eficaz para muitos dos sintomas da doença de Parkinson e é prescrita para milhares de pessoas nos Estados Unidos todos os anos. Isso acontece apesar de uma longa lista de possíveis efeitos colaterais que acompanham o medicamento. Entre eles isso é explícito na bula, né? Dificuldade de controlar impulsos em coisas como jogos de azar ou sexo. Derrubeis, Golomb e Miskovsky são da opinião de que os medicamentos que estão estudando continuarão sendo usados, independentemente dos seus possíveis efeitos colaterais psicológicos, até porque muitas vezes não há outra opção, né? Abre aspas, nós somos seres humanos, você sabe. Tomamos muitas coisas que nem sempre são boas. Sempre uso o exemplo do álcool, porque também é um analgésico, como o paracetamol. Tomamos porque sentimos que isso traz benefícios para nós. E tudo bem, desde que você tome as circunstâncias certas e não consuma muito, fecha aspas, diz Miskovsky. E para finalizar aqui, né, para minimizar quaisquer efeitos indesejáveis e tirar o máximo aproveitamento das quantidades impressionantes de medicamentos que todos tomamos todos os dias, todos entre aspas, né? Miskovsky reitera que precisamos saber mais, porque no momento, ele diz, né, é muito grande a parte, ou é em grande parte um mistério, como eles estão afetando o comportamento dos indivíduos e até da sociedade. Então eu vou repetir aqui, né? Todo o conteúdo deste vídeo que você está assistindo é apenas para informações gerais e não deve ser tratado como substituto para o aconselhamento médico do seu próprio médico ou de qualquer outro profissional de saúde. Não nos responsabilizamos por qualquer diagnóstico feito por um usuário com base no conteúdo deste nosso vídeo. Não somos responsáveis pelo conteúdo de nenhum site externo listando ou listado na internet, né, nem endossa qualquer produto ou serviço comercial mencionado ou aconselhamento em qualquer um dos sites. Sempre consulte seu próprio clínico geral se estiver preocupado com a sua saúde. Esta informação é da BBC, né, BBC Internacional, e fica o alerta então apenas para cunho de informação e não para substituir, né, vou repetir de novo, não substitua os seus medicamentos por qualquer outro tipo de dica, digamos assim. O que eu vou falar para você é o seguinte, você já percebeu aqui no meu canal que eu trago muita informação com relação à saúde, não é verdade? Eu trabalho nesta área e eu tenho algo para você usar juntamente com o seu medicamento ou para você prevenir, principalmente prevenir que você venha a usar medicamentos no futuro. Então se você chegou até o fim deste vídeo, tenho certeza que você está interessado nisso, né? Ou tentar com o tempo poder reduzir ou até eliminar o medicamento da sua vida, ou mesmo nunca chegar a utilizá-lo, porque como você ouviu aqui muito bem, medicamento está presente, infelizmente, na vida de todo mundo, e como eu já disse, é um mal necessário, e não é bem assim para evitá-lo, né? Quando o médico recomenda, você precisa tomar, precisa utilizar. Então entre em contato comigo se você quer algo para te ajudar a eliminá-los da sua vida, com o tempo, né? Ou prevenindo que os males aconteçam, aí sim é realmente interessante. Prevenção sempre é o melhor remédio. Você já ouviu essa frase, essa dica, não é verdade? Se você quer, então entre em contato aqui embaixo nos comentários, ou acesse meu site, lá tem o meu contato, o meu WhatsApp, e você entra em contato comigo, tá certo? De verdade, eu tenho algo muito interessante para você. Este foi então o nosso vídeo do dia, com a informação mais relevante, e essa aqui realmente é muito interessante, né? O vídeo do dia com a informação mais importante que eu separei e converti em formato de vídeo nesse dia de hoje. Os remédios que podem mudar quem você é, e estão mudando mesmo. Eles estão ligados à raiva ao volante, vícios em jogos de azar e cometimento de fraudes. Alguns nos tornam menos neuróticos, outros podem até moldar nosso relacionamento, ou nossos relacionamentos. Acontece que muitos medicamentos comuns não afetam apenas o nosso corpo, eles afetam o nosso cérebro. E aqui você ficou sabendo o porquê. Se gostou daquele like, inscreva-se no canal, acione o sininho, só desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, www.divulgaconosco.com.br. Lá tem muita coisa interessante, muita coisa legal, especialmente para você, tá bom? Um abraço do Ariel Selba, obrigado, aqui embaixo tem todos os links que você precisa. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.